Olá, meu irmão e minha irmã, vamos partilhar um pouco sobre o Evangelho desta quarta-feira. O Evangelho que está em Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste dia que a igreja celebra a memória de São Boaventura, um grande homem de Deus, franciscano, um homem que tinha um coração sábio, mas aberto ao projeto de Deus. Nós escutamos este Evangelho. Vamos entender um pouco sobre o que é que o evangelista Mateus o caminho que ele está fazendo para nos apresentar Jesus e a sua missão. Nos capítulos 9 e 10, o evangelista Mateus apresentou no 9 diversas curas, diversos relatos de curas, e no capítulo 10, principalmente, o chamamento dos discípulos, e um grande discurso falando a respeito de diversas características da missão, do discipulado de Cristo. Portanto, agora nos capítulos 11 e 12, o que é que nós temos? Nós temos uma série de passagens que falam a respeito do ceticismo, ou seja, da descrença que as pessoas tinham com relação a Jesus e também das perseguições que ele vai começar a sofrer. Nós vamos escutar ao longo destes dias essas perseguições. Ontem mesmo escutamos Jesus mostrando a sua tristeza diante da descrença das pessoas das cidades de Corazim, Betsaida e de Cafarnaum, cidade em que ele residia. Então, nós vamos começando a perceber esta realidade. Nem todos acolhem a palavra de Deus. Mas aqui Jesus traz uma realidade importante. Os chefes do povo, os fariseus, os doutores da lei, eles não acolheram Jesus. Os que se diziam sábios e entendidos sobre Deus não acolheram o próprio Deus feito homem. Porém, a mensagem não foi perdida. Os simples, os pequeninos, os humildes, portanto, aqueles que tinham o coração aberto para a novidade de Deus, para continuar aprendendo com Deus, aqueles que não estavam fechados, estes acolheram Cristo. Estes se abriram. Ou como diz na linguagem do Evangelho de domingo, sobre o semeador, sobre a semeadura, nestes corações humildes e simples e abertos, a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus encontrou uma terra boa, que germinaria e daria muitos frutos. O grande exemplo são os próprios discípulos de Cristo. Estes também pequeninos, porque não eram conhecedores, não eram sábios, mas tinham o coração aberto para a novidade de Deus. Mesmo que fosse difícil de entender, mas eles tinham esse coração aberto para a novidade de Deus. E nós somos confrontados com a palavra de Deus, ela vem nos questionar sobre de qual grupo nós fazemos parte. O grupo dos que se acham conhecedores de Deus, sábios e entendidos, e por isso já acham-se suficientes no conhecimento de Deus. Não, eu já sei tudo sobre Deus. É assim e acabou. E, portanto, estamos fechados à novidade de Deus e fechados, inclusive, ao próprio Cristo e aquilo que Ele quer nos inspirar, nos mostrar a respeito do projeto de Deus para nós? Ou somos como os discípulos, humildes, simples e, portanto, abertos a Cristo e aquilo que Deus quer nos ensinar? São Boaventura foi assim.
um dos homens mais sábios da história da igreja. Em sua época, digamos que ele era um pouco que, quando nós fazemos uma comparação, nós pensamos em São Boaventura e pensamos em São Tomás de Aquino. Um grande homem de muita sabedoria, de muita inteligência, muito estudioso, que muito contribuiu para a doutrina da igreja, na história da igreja. Mas São Boaventura, mesmo sendo sábio e entendido, ainda assim ele era pequenino, porque era humilde, porque tinha um coração aberto para o novo que Deus traria para ele por meio do Espírito Santo. Que Ele nos ajude, que Ele interceda por nós, para que nós possamos querer sempre aprender mais, conhecer mais, mas sempre estar abertos para nosso Senhor Jesus Cristo e para tudo aquilo que Ele quer nos trazer e realizar em nossa vida e por meio da nossa vida, na vida de tantas pessoas. Sobre vós, sobre vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.